Fala, segundão. Sextou com o professor Xandinho. Saudade de um rolê, né, minha filha? Vamos lá então, para quem tá meio perdido aí com o conteúdo, nós estamos trabalhando essa apostila aqui, ó. Segundo bimestre, segunda série, ensino médio. Vamos para a parte de português, que está aqui na página 109. No entanto, a gente já começou, já fez bastante coisa. Vamos lá para onde nós paramos. Beijo do gordo! Então, gente, a gente tinha parado aqui nessa leitura desse trecho, desse romance, Úrsula. Foi um romance publicado, né, em 1859. Lembrando, né, nós estamos falando sobre o romantismo, período literário que teve lugar no século XIX, segunda metade do século XIX, e foi escrito por essa Maria Firmina dos Reis, que além de ser mulher, era negra. Né? Então a gente pediu para vocês lerem esse capítulo 9 aqui, tá? Em que a gente vai ter algumas informações a respeito do romance, principalmente esse trecho aqui que está em itálico, tá? Em que a personagem vai expor, né, o sofrimento que ela passou desde que ela foi pega como escrava na África até a viagem no navio, o chamado navio negreiro, né? Então a gente pediu para vocês lerem esse trecho aqui e responderem essas questões, tá? Essas três questões aqui que estão com esse símbolo aqui, né? E aí a gente vai agora para a próxima aqui, leia o trecho a seguir, que inicia o romance Úrsula, para responder as próximas questões. Então, antes de passar para essa parte aí, vamos retomar as questões que vocês fizeram na aula passada. Vamos ver se a gente pode responder aqui, para tentar tirar algumas dúvidas, né, que podem ter acontecido. Então, uma das características do romantismo é o apelo aos sentimentos e às emoções. Esse recurso é utilizado pela autora? Comente. Sim, né, em vários trechos aqui da obra, ela fala sobre o sofrimento, sobre as condições subhumanas que os escravos eram tratados, principalmente durante a viagem, né, que ela fala aqui. E havia ali alguns relatos, né, bem assim carregados de emoção, de palavras fortes, né, de sentimentos. Olha aqui esse trecho, ó. É horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus semelhantes assim, e que não lhes dou a consciência de levá-los à sepultura, asfixiados e famintos. Então ele pede, né, ela pede que o ser humano tenha um pouco mais de compaixão com o próximo em relação ao seu semelhante, né? Que na época a gente tinha escravidão e os escravos eram tratados não como seres humanos, mas como animais, ou até pior que isso, né? A liberdade é um direito básico do ser humano. Em quais trechos do texto a autora enfatiza essa questão? Então aqui em vários momentos ela diz isso, né? Nesse trecho que eu acabei de ler agora, tá? Que ela fala que é horrível lembrar que criaturas humanas tratam seus semelhantes assim. E ela, em vários momentos aqui desse trecho, ela se insurge contra a escravidão, a falta de liberdade, tá? Basta a gente colocar aí, né, alguns exemplos aí desses. Olha lá, olha aqui esse trecho, ó. Meu marido, ó. Olha aqui esse trecho. A sorte me reservava ainda longos combates. Quando me arrancaram daqueles lugares onde tudo me ficava, quer dizer, na África, né? Pátria, esposo, mãe, filha, liberdade. Meu Deus, o que se passou no fundo da minha alma, só vós os pudestes avaliar. Então ela faz aí uma reflexão a respeito do que ela deixou para trás, né? Quando ela foi aprisionada
para ser trazida ao Brasil como escrava, tá? Analise a seguinte afirmação: a personagem Susana, né, que está dando esse depoimento aí, é consciente em relação à sua cultura e seu passado africano. Faça um comentário destacando passagens do texto que permitem confirmá-la. Então ela faz uma análise do seu passado enquanto pertencente ao continente africano, da sua vida, da sua família, das coisas que ela deixou para trás, tá? Então aqui, leia o trecho a seguir que inicia o romance Úrsula, para responder as próximas questões. Mesquinho e humilde livro, é esse que vos apresento, leitor. Então essa aqui é uma espécie de introdução ao romance, né? Sei que passará entre o indiferentismo glacial de uns e o riso mofador de outros, e ainda assim o dou a lume. O que ela quer dizer com isso? Por ela ser mulher, escrava, né, negra, esse romance não vai ser valorizado nem lido por quase ninguém. Então ela tem consciência disso, né? Ela fala entre o indiferentismo glacial, quer dizer, ninguém vai dar nem bola e alguns vão dar risada, né? O riso mofador de outros. Não é a vaidade de adquirir nome que me cega, nem o amor próprio de autor. Sei que pouco vale este romance, porque é escrito por uma mulher e mulher brasileira, de educação acanhada e sem o trato e a conversação dos homens ilustrados, que aconselham, que discutem e que corrigem. Então ela já está aí falando no início do romance que ela sabe que o livro não vai ser bem aceito, nem vai ser valorizado por ela ser mulher, né? Então ele pede aqui para a gente responder qual era a condição das mulheres no Brasil do século XIX, especialmente das mulheres negras. O que mudou em relação ao tratamento dado às mulheres nos dias de hoje, especificamente às pobres, negras e periféricas? Houve algumas mudanças, né? Porém nem tanto, né? Infelizmente as mudanças que ocorreram não foram tantas como a gente gostaria que ocorressem, tá? Então a gente pode refletir a respeito disso nessas duas questões aí. Na página 117 ele pede para você elaborar um podcast, né? Que é um arquivo em áudio para ser divulgado aí, tá? Em algumas plataformas. Obviamente que a gente não vai ter como fazer isso, né? Agora por uma série de razões, né? Sobrecarga de trabalho e tudo mais. Então a gente vai fazer isso ao invés de ser por áudio. A gente pode fazer essa pesquisa por escrito, né? Só para a gente ter uma informação a mais a respeito, né? Sobre a cultura dos povos escravizados, a condição feminina nos dias de hoje, o papel da mulher na literatura. Maria Firmina dos Reis, que é essa autora aí que nós vimos, e a Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo, que são outras autoras mulheres e negras, tá? Então a gente pode fazer uma pesquisa, principalmente sobre a obra dessas 3 mulheres, e deixar registrado aí no caderno, tá? Só para efeito de registro. Não precisa publicar em formato de podcast, porque a gente sabe como tá, né, o ritmo de trabalho de vocês e tudo mais. Então, gente, na próxima aula aí a gente continua as atividades falando sobre o conto fantástico e sobre uma outra vertente da prosa romântica brasileira, que é a prosa ultrarromântica, byroniana ou do mal do século, tá? Que foi principalmente feita pelo Álvares de Azevedo. O Noite na Taverna é um dos livros mais conhecidos dele. Então a gente depois faz uma análise específica desse livro e sobre o movimento ultrarromântico de uma forma geral, tá? Então obrigado pela atenção aí e até a próxima.